Bom dia, boa tarde, boa noite a toda a turma da disciplina de gestão de projetos em dança. Essa é uma disciplina, como já vimos na apresentação, bastante focada em dois aspectos: na teoria da gestão, no conceito de projeto e na teoria da gestão de projetos, mas também no desenvolvimento de peculiaridades que envolvem a construção de projetos nos setores da cultura e das artes, com ênfase para as artes da cena e as artes do corpo, já que voltada para a formação de estudantes nos cursos de dança, mas também integrando discentes dos cursos de artes cênicas, teatro, enfim. Bom, para dar início nessa etapa de desenvolvimento, nós vamos então articular elementos de teoria com elementos da formulação da prática, da construção de um projeto. E para esse exercício de aula, onde vamos juntar teoria e prática, vamos falar de um objeto, a construção de uma feira de artes cênicas. Pensando isso, a primeira etapa do desenvolvimento de um projeto, qualquer que seja, é o desenho do que chamamos escopo de projeto. O que é o escopo de um projeto? É o trabalho necessário para a entrega do produto, do serviço ou de um resultado ao final de todo um processo. O escopo, ele elenca todos os elementos que vão ser necessários para a realização do projeto. Nessa página de abertura, eu preciso ter uma noção bem ampla, como a pessoa que vai avaliar o projeto ou que vai financiar, vai patrocinar o projeto, eu preciso ter uma ideia de todo o esforço que será realizado na execução de um serviço, na realização de um produto, da formulação de um bem ou a geração de resultados. Então, o escopo contém informações essenciais sobre o projeto. Ele permite a gente delimitar uma descrição geral, quais são os limites, o que ele inclui e o que ele exclui, quais são os objetivos do projeto, quais são as entregas que serão realizadas, quem são os responsáveis pelo trabalho, quais são os custos envolvidos, os prazos que eu tenho que determinar para a realização e essa articulação entre prazo, tempo e o custo, as atividades que eu vou desenvolver dentro desses prazos e com esses custos, quais são as restrições e quais são as premissas. A principal finalidade do escopo é focar a condução do projeto, facilitando a quem for ser o gestor uma compreensão global de todas as ações envolvidas. Então, ele vai demonstrar exatamente assim: que nós temos um núcleo de ações, que são as atividades que vão ser realizadas, um núcleo de tempo. Essas atividades são realizadas em blocos temporais, como aquelas se desenham no tempo, ou seja, eu vou fazer uma seleção de atores, uma seleção de dançarinos, eu vou usar um tempo de 2 semanas, eu vou usar um tempo de 2 meses, eu vou usar um tempo de 1 mês. Então, esse é o prazo, é o tempo. E quanto isso vai demandar de custo? Porque se eu vou usar 2 dias ou se eu vou usar 1 mês, isso vai estabelecer custos bastante diferenciados. É o foco da condução. O objeto, então, em questão, o nosso produto, é a realização de uma feira de artes cênicas. A Feira de Artes Cênicas não é um festival e também não é exclusivamente um processo intelectual curatorial. O objetivo central é como vamos, dentro desse objeto feira, desenvolver um programa de comercialização e de monetização do mercado das artes cênicas. E o plus dessa feira é a realização de um seminário de formação do público para a qualificação do consumidor e criação, geração de futuros consumidores de artes, de teatro, de dança, de performance. O local que nós elegemos para realizar essa feira é a cidade de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, na região sul do país. Então aqui a gente já vê um aspecto muito importante. E a eleição foi bem propositada, porque um dos desafios que nós temos na área de gestão de projetos é justamente em relação a financiamentos, que em geral são financiamentos que vêm de cunho legal, representados por uma ordenação jurídica, como editais públicos,
E algumas vezes, alguns desses financiamentos vêm por uma distribuição, né, através de mecanismos, como também mecanismos legais, como a Lei Rouanet, enfim, mas que envolve, então, uma parceria entre aspectos públicos e aspectos privados. Né? Aqui, então, a gente vai focar nessa dimensão. Como é que a gente cria esse nosso produto cultural e artístico e esse objetivo central, que é, dentro de uma feira, criar um mercado comercial, né, para que a gente possa desenvolver uma monetização do próprio mercado de artes cênicas. Ou seja, qual é o valor do produto das artes cênicas? Qual é o valor, além do valor cultural, do valor simbólico, do valor artístico, estético, que nós podemos discutir em vários aspectos, né? Valor identitário, qual é o valor econômico e financeiro, né? Então, econômico no sentido de um bem material, né, que existe no mundo, e qual é o valor financeiro, como eu posso monetizar. O que é monetizar? É transformar isso numa linguagem de moeda, ou seja, quanto custa, né, e por quanto eu posso vender. E, no horizonte, quem é que vai comprar isso? Tanto como patrocinador, financiador, fomentador, quanto como consumidor e futuros consumidores desse bem. O segundo elemento é, a partir do escopo, um detalhamento na descrição do nosso objeto, ou seja, uma descrição do nosso produto, que é elaborar detalhadamente, de uma maneira progressiva, quais são as características que tem o produto, que tem esse serviço, ou o próprio resultado que nós queremos obter. Nesse caso, a Feira de Artes Cênicas, que é o nosso produto. A Feira de Artes Cênicas, que será denominada pela sigla FACPOA, é uma feira de negócios em artes cênicas, com foco na cadeia produtiva, escoamento da produção e divulgação em balcão de venda de espetáculos e projetos para feiras e festivais internacionais, nacionais e regionais locais. Ela envolve, paralelamente, os estandes de coletivos de artistas, com seus programas de trabalho, lojas de materiais artísticos, lojas para figurino, lojas de tecido, por exemplo, né? E, em paralelo, um produto educacional, um seminário de temas vinculados à discussão geral, né, do campo das artes cênicas na perspectiva da economia, do mercado de trabalho, né, focado, né, agregando um elemento de valor ao nosso produto, que é a feira. Todo ele transferido para um formato virtual com lives no contexto da pandemia Covid-19. A feira será hospedada em um site próprio, contendo, além das imagens das obras, dos projetos, dos grupos, das companhias, dos artistas, dos processos, alguns textos críticos, ensaios temáticos, né? E vídeos com lives, entrevistas e vídeos correlacionados, né? Correlativos à temática, elementos da ação educativa e recursos de interatividade, que envolve também essa ação educativa. Todo o conteúdo será linkado a redes sociais. Pensamos aqui em 3 grupos, YouTube, Instagram e Facebook. E no entendimento dos nossos organizadores, a feira virtual não perderá as características de uma feira, que é focar no processo de difusão e escoamento da produção artística. A feira vai desenvolver em paralelo uma atividade alternativa, uma convocatória de ação colaborativa em multimídia para exibir e promover obras artísticas em mídias digitais, como vídeo performance, foto performance, vídeo instalação, videodança, performances e outros tipos de projetos experimentais em artes cênicas, todos eles já focados no ambiente digital, para a criação de um novo elemento, né? O elemento mais difícil. Então, essa convocatória é colaborativa e ela não é comercial. O objetivo dela não é comercialização, né? Então, vejamos, descrevendo o produto, a gente começa a entender que a gente tem no centro uma feira de negócios, né? Onde a gente vai apresentar, numa política de balcão de vendas, a gente vai apresentar companhias, né, e grupos e artistas solos, que vão apresentar suas propostas de espetáculos ou espetáculos já desenvolvidos, e projetos que vão ser apresentados online para serem elencados, né, num hall de possíveis, né,
eventos, né, a serem distribuídos em feiras, né, que podem ser feiras de cunho regional, por exemplo, na região sul do país, feiras nacionais, então curadores, críticos de São Paulo, em outros eventos, poderão se interessar por esse trabalho, e também eventos internacionais. Né? Paralelamente, né, nós queremos criar, então, uma rede, né, que vai ajudar a formar a rede de patrocinadores, de fomentadores, né, que estimularão, né, a circulação no ambiente virtual de mais público, né, lojas, né, como, por exemplo, lojas de iluminação, né, serviços, né, então iluminadores apresentando seus serviços de iluminação, cenotécnicos, né, produtoras culturais, né, então pequenos links que nos levam, né, a produtoras que estão interessadas também em participar desse tipo de evento, que vão apresentando seu produto, seus serviços, né, a serem elencados aqui. Né? E, em conjunto com isso, um produto educacional, né, que pode ser destinado a um público mais infantil, a um público adulto, né, adolescentes e adultos, interessados em temas das artes cênicas, das artes do corpo, performance, dança, teatro, enfim. Quais são os objetivos desse nosso projeto? Os objetivos são as nossas metas traçadas, o que nós queremos realmente com isso, né? E essas metas traçadas, elas têm que serem capazes de ser mensuradas. O que é mensurar? Mensurar é medir. Então, eu tenho que estabelecer uma meta, então, cada objetivo eu tenho que ter também uma ferramenta, um instrumento para medir resultados, né? E critérios de sucesso, né, para a gente saber se aquilo lá deu certo ou não deu certo. Depois vamos falar sobre isso, sobre as relações entre sucesso e fracasso, vamos dizer assim, né, relacionadas ao nosso projeto. Quer dizer, a gente conseguiu atingir nossos objetivos, chegamos aos resultados que queríamos, né? Nem sempre o sucesso é tudo que a gente precisa ter, né? Mas efetivamente, quando a gente precisa prestar contas de um projeto, nós podemos dizer quantas pessoas foram atingidas, quantas pessoas acessaram o nosso site, quantas pessoas baixaram os nossos textos, quantas pessoas participaram das lives, enfim, né? E isso vão ser critérios de mensuração, critérios de medição do nosso projeto. Então, pensando nos objetivos, primeiro, é realizar uma feira de negócios, né? Já que a nossa ideia é tentar mostrar ao mundo que esse produto, esse bem, esse serviço, esse objeto, que são as artes da cena, as artes do corpo, eles são capazes de mobilizar, né, capital e serem monetizados, ou seja, se transformarem numa ideia, né, de dinheiro, né, avaliados financeiramente. Então, o foco é realizar essa feira de negócios, mostrar como é possível comercializar e monetizar o próprio mercado das artes da cena. O segundo é realizar essas atividades educativas que formam tanto o meio artístico, então atividades voltadas para o meio artístico, como, por exemplo, né, planilhas de monetização, aspectos importantes na comercialização dos nossos produtos artísticos, né, que vão capacitar brevemente, então não são uma capacitação no sentido, né, de um curso de especialização, de um curso de formação, mas vão dar pistas, né, a pessoas do meio artístico, o circuito de artistas, os grupos, as companhias, os curadores, os críticos, os professores, os profissionais especializados, né, as lojas de materiais técnicos, todas voltadas para o próprio setor, né, no sentido de chamar a atenção para essa perspectiva. E do outro lado, a formação do público potencial consumidor. Nós não podemos esquecer que, como ela é uma feira, né, ela está voltada para um certo perfil de público. Mas nós também precisamos usar a feira como uma janela de ampliação do consumidor, né, do público que vai ser atingido, para a gente poder também mostrar ao final dos resultados que a gente ampliou o espectro. Né? Mais adiante nós vamos reforçar esse aspecto, mas eu já quero chamar bastante atenção aqui, que é muito importante nós reconhecermos o quanto muitas vezes nós trabalhamos dentro do nosso meio e para o nosso próprio meio. Ou seja, os artistas falando somente para artistas e não para um público mais amplo, né? Que não conhece ou não é, a princípio não é o interessado em arte, em teatro, enfim, em dança, e pode vir a se tornar um agente
né, receptor e consumidor desses bens artísticos e culturais. Né? Também instigar e aquecer o debate referente ao ambiente artístico na perspectiva do mercado das artes cênicas no Brasil. O que nós sabemos realmente sobre o mercado de artes cênicas no Brasil? Né? Como esse mercado funciona? Quantos profissionais estão diretamente ligados a ele? Qual é a relação de trabalho dentro desse mercado? Quem é o trabalhador das artes cênicas no Brasil? Né? O que ele desenvolve? Como ele se vincula? Como são as relações de trabalho nas companhias, nos grupos? Né? Como os artistas solo organizam a sua agenda de trabalho? Né? Qual a diferença entre um artista que está situado no campo das atividades públicas, por exemplo, um profissional universitário, um artista que está vinculado a um departamento acadêmico, um departamento cultural de uma secretaria de cultura, por exemplo, de um município, de um estado, ou mesmo de um organismo federal, como uma Funarte, enfim e tal, e a relação desse artista com o mercado, por exemplo, o artista que está disponível, né, no mercado de trabalho e não tem nenhum vínculo com nenhum agente cultural público. Né? Também ser um ambiente, né, um ambiente digital, virtual, que vai promover a reunião de uma network de profissionais das artes cênicas, né? Desde as companhias, seus diretores, grupos e artistas solo, críticos, curadores, né, gestores de espaços públicos e espaços privados, e também prestadores de serviços dessa área. Áreas tecnológicas, como, por exemplo, edição de vídeos, né, a área das técnicas, né, do campo cênico, né, então a área da luminotécnica, né, cenotécnica, enfim, né, figurinos, etc. e tal. Engajar também uma rede de stakeholders nas ações organizadas do meio artístico, visando fortalecer e expandir o mercado profissional. Como falei, nós não podemos ficar apenas atentos aos metacomentários ou à articulação interna ao setor, aos agentes já envolvidos, já integrados, já interessados. Artistas, produtores, críticos, professores de arte são agentes diretos, né? E vão ser atingidos diretamente pelo nosso projeto. Mas uma rede de stakeholders envolve, por exemplo, comunidades mais abrangentes que podem ser afetadas pelo nosso projeto e necessariamente não estão diretamente alocadas. Por exemplo, né? Como a gente vai falar de comercialização, vendas, esse nosso trabalho vai interessar, por exemplo, não só a produtores culturais, mas também a agentes como contadores, né, economistas, administradores de empresa, gestores de outras áreas, né, que podem começar a olhar para essa área como uma área também fortalecida em termos de negócios. Capacitar, qualificar e formar continuadamente profissionais envolvidos no setor artístico-cultural. Já falamos que é no sentido muito amplo, né? Porque vamos trabalhar isso no formato de lives, um formato muito dinâmica. Então não é uma capacitação, qualificação e formação de caráter formal, mas ela é pontual, né? Criar um canal de comercialização para a produção artística dessas companhias, dos grupos e dos artistas solo. O que é a justificativa do projeto? A justificativa do nosso projeto são os argumentos que vamos utilizar para comprovar a importância, a relevância, a necessidade. Por que esse projeto é importante? Por que ele é necessário nesse momento? Então vamos pensar um pouquinho. Porto Alegre, o local escolhido, a capital do Rio Grande do Sul, é uma referência em cultura na região sul do país, sediando eventos importantes de vários segmentos artísticos com repercussão nacional e internacional. Porto Alegre é uma cidade que já desenvolveu uma tradição própria de festivais e possui um circuito artístico no âmbito das artes cênicas bastante relevante, reconhecido nacional e internacionalmente. Mas, dentro desse circuito de festivais, de eventos culturais, nós temos pouco espaço para a feira de negócios. Né? Então, uma cultura de feira de artes, né, da cena nessa região do país, é bastante importante, já que há uma circulação de muitos produtos, né, em várias linguagens, em várias dimensões aqui representados. Transformando esse projeto, futuramente, numa organização talvez de caráter institucional, com maior permanência no setor de comercialização, monetização e formação artística e cultural. A feira será toda construída em cima da ideia de modelo de negócios,
O seu alvo é fortalecer uma rede de colaboração de ordem econômica para os profissionais das artes da cena na região sul do país, desenvolvendo ainda uma forma virtual de escritório de consultorias e assessorias. O que é a ideia de um birô, né? Um escritório de consultoria e assessoria? Então, a feira pode se transformar num ambiente que, anualmente ou bianualmente, vai apresentar uma diversidade de produtos, vai criar janelas para a apresentação dos produtos. Mas é possível criar mecanismos, a partir da feira, que estabeleçam, né, a formação de profissionais, né, capacitados e qualificados a fornecer serviços permanentes de consultoria e assessoria a grupos que não entraram, por exemplo, no edital de um ano da feira, mas que estão interessados em participar disso, que gostariam de receber mais conhecimento, mais qualificação, mais orientação na forma da consultoria ou da assessoria para transformar os seus produtos e acessar, por exemplo, festivais e feiras e ambientes internacionalizados e nacionais. Um outro elemento importante de cunho contextual é a observação de que os últimos anos, pelo menos os anos de 2019 e 2020, se revelaram bastante difíceis para o setor da cultura, né? Especialmente da produção cultural, que envolve artes, né, que exigem aspectos da presença, da corporalidade, da carnalidade, reduzindo assim um processo que vinha se ampliando na direção da democratização desse mercado, né? E pensando, né, então, como é que a gente vai, então, reequilibrar isso e criar condições para a manutenção do trabalho desses artistas, né? Deixando de lado a realização física e pensando uma realização toda ela online, né? No ano de 2022. Então, a gente vai dar início à produção do projeto em 2021, pensando em realizar ele no ano de 2022. O que é a finalidade do nosso projeto, então? A finalidade, o fim, né, é o propósito. O que a gente quer atingir ao final das contas? Então, como falamos, realizar uma feira de artes cênicas online para recuperar perdas setoriais nas áreas de arte e cultura, tanto do ponto de vista comercial e monetizado, quanto do ponto de vista também formativo, mas focado na ampliação, na formação de um público cada vez mais especializado, cada vez mais interessado em teatro, em dança, em performance. A feira irá criar, né, dentro dessa sua finalidade, e hospedar conteúdos no site próprio, realizará ações educativas interativas, disponibilizará conteúdos em redes sociais, como YouTube, Instagram e Facebook, e criará um canal de comercialização para divulgação e escoamento da produção artística no campo das artes cênicas. Quem serão, então, os nossos stakeholders, né? As partes interessadas, as pessoas que poderão estar envolvidas, que serão afetadas positiva e também, algumas vezes, negativamente pelo nosso projeto. A gente pode também pensar que pode ser que alguns grupos sejam afetados de forma negativa pelo nosso projeto. Então, o cliente direto do projeto, então nós podemos dividir, né, em 5 itens básicos, né? Quem é o cliente direto do projeto, quem é o patrocinador do projeto, quem é o gerente do projeto, ou a gerência do projeto, quem é a equipe do projeto e quem é o público em geral. Né? Distribuindo, então, nesses 5 grandes grupos, a gente pode montar uma espécie de roda, né, envolvendo diferentes atores sociais. Né? Então, os clientes são a comunidade artística, as companhias, os grupos, os artistas solo, toda a comunidade profissional técnica, serviços técnicos voltados para montagem, empresas de materiais, enfim, representantes de insumos, fornecedores de produtos e serviços, comunidade acadêmica, críticos, curadores, pesquisadores, estudantes de artes e áreas afins interessados, pesquisadores de outras áreas interessadas em teatro, em dança e performance, instituições e autarquias, né, como universidades, por exemplo, público interessado em arte e cultura em geral, ou seja, um público mais especializado, não é o público genérico. Né? Isso seria o cliente do nosso projeto. Os patrocinadores. Bom, esse tipo de projeto ele tem um perfil já na sua origem, que é tentar combinar elementos de fomento público com a iniciativa privada. Então, leis de cultura, por exemplo, como o FAC, por exemplo, o Fundo de Arte e Cultura, secretarias de cultura, centros de artes, universidades como a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o ERGS,
capitais privados dos próprios grupos e companhias, capital privado de investidores, através de fundos abertos do tipo Catarse, investidores locais como lojas, serviços, técnicos de materiais, lojas de tecidos, lojas de luz, etc. Então, uma rede ampla de patrocinadores. A gerência do projeto, que é a contratação de uma gerência, então, algumas vezes, o proponente não vai ser o gestor. Então, a gente tem uma diferença. A gente pode ter uma proponência, uma responsabilidade, por exemplo, perante um fundo. Então, alguém é o proponente do projeto perante um fundo cultural. Recebe uma verba e contrata um serviço de gerência, que não é a produção do projeto. É a gerência também que vai delinear o perfil e o tamanho da equipe de produção, que é a equipe do projeto como um todo, que pode ser uma produtora, pode ser um indivíduo, pode ser uma produtora com a sua própria equipe, ou pode ser alguém que faça os dois papéis. Pode ser alguém que faça a gestão e a produção e contrate uma equipe, uma equipe autônoma, por exemplo, e não formar uma equipe através de uma produtora oficial. Então, a gente pode ter um gestor, uma gestora, e podemos também ter uma produção nesse sentido. E o público em geral, o público que vai acessar, aqui pensamos assim, em torno de uma tendência de buscar, no período de 30 dias, de 8 a 10 mil visitantes ao nosso evento, em faixas que envolvem crianças, adolescentes, adultos e a terceira idade. Quais são as entregas? Então, o que a gente vai realmente entregar? Isso tudo está aí associado à ideia do nosso escopo. Quais são os produtos, quais são as capacidades, quais são os resultados necessários para realizar um serviço único e verificável, no nosso caso, a feira, e concluir esse processo. Então, as entregas que a gente vai ter, o site próprio, que vai ter imagens dos artistas, das obras, de processos, textos críticos, ensaios, vídeos com lives, entrevistas, vídeos de espetáculos, trechos de espetáculos, performances. A gente vai fazer uma entrega de algumas ações educativas interativas, a gente vai fazer uma entrega de conteúdos em redes sociais, chamando as pessoas, então, pequenos eventos, de uma comunicação, de um marketing digital, nas redes sociais. Vai criar um marketplace, um canal de vendas, para poder vender esses produtos, para que vai ser um canal de comunicação entre os grupos, entre as companhias, os artistas solo e os interessados, por exemplo, curadores de feiras internacionais, curadores de feiras nacionais que queiram levar um projeto. E vai criar ainda duas coisas, uma mostra colaborativa convocatório, que é aquela que vai trabalhar com perfis artísticos mais contemporâneos, de produtos ainda não pensados, para formatos comerciais, como performances, vídeo performances, foto performances, videodança, etc. E uma revista catálogo, que vai ter um formato digital e um objeto físico, que depois será incluso no portfólio como produto final da feira daqueles que participaram dela. Bastante importante para incluir e documentar a presença daquela companhia, daquele grupo ou daquele artista nessa feira. Estimativas de tempo e custo do nosso projeto. Indicação de custos esperados com o projeto e qual é o prazo estimado para a conclusão do projeto. Esse é um aspecto bastante importante que temos que levar aqui em consideração. Então, aqui eu criei um cronograma imaginário, que vamos chamar então de um marco temporal para a realização, com limites de tempo. A feira efetivamente vai ocorrer em 30 dias, então o nosso produto tem 30 dias, mas ele tem uma duração maior. E usamos aqui a linguagem bastante comum no meio das artes cênicas, que é a pré-produção, a produção e a pós-produção, e percebemos que nós demos início, um início imaginário, em 2 de agosto, no início do nosso semestre letivo, terminando a pré-produção no final do ano, em 20 de dezembro, iniciando a produção em 1º de março de 2022, que terminaria em 30 de junho de 2022, e um período de 2 meses para uma pós-produção, que são os relatórios, entregas, encerramentos, que serão realizados. Esses marcos temporais estabelecem uma linha de tempo, que deverá se relacionar com uma linha de custeio, distribuir, na planilha, de custos, e tempo, quanto eu vou usar financeiramente em cada um desses momentos do meu projeto.
Vamos encerrar aqui a primeira etapa, então, dessa aula de número 2, que está fazendo análise de um projeto, a Feira de Artes Cênicas.